Hoje eu vim trazer um tema que Deus colocou em meu coração, que fala sobre a fé do cristão na juventude. E de texto base para construir esse sermão, eu usei os versículos de 1 a 7 do capítulo 5 de 2 Coríntios. Eu irei dar um tempo para vocês buscarem essa passagem em suas Bíblias, seja física ou digital. E quem não tiver nenhuma das duas, eu creio que estará passando nos slides. 2 Coríntios 5, de 1 a 7. Acharam? E assim diz a palavra do Senhor. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus o edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu, se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. E esta sessão, talvez motivada por Paulo ter estado recentemente à beira da morte, contém o ensino mais extenso das Escrituras sobre o estado intermediário, isto é, o estado entre a morte do nosso corpo físico e a nossa ressurreição. Resumidamente, Paulo aqui fala sobre a nossa habitação terrena e casa eterna. Fala sobre o nosso corpo físico e o corpo espiritual. Ele quer nos trazer uma mensagem que, mesmo que ainda não possamos ver ou tocar, estar na presença do Senhor, ainda ter fé nele. Pois, quando chegar o nosso último minuto de vida, nosso último suspiro, o arrebatamento, a segunda vinda de Cristo, estarmos preparados para viver eternamente com Ele e não ser achados nus. E no primeiro tópico eu queria falar sobre o que é a fé e como é a fé cristã. A palavra de Deus nos fala lá em Hebreus 11:1 o que significa fé. E nela ela fala: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a crença ou atitude de confiança em relação a Deus. De acordo com Hebreus 11, versículo 1 ao 6, o fiel crê em algo ainda a se concretizar, e assim agrada a Deus. De acordo com Hebreus 11, e apesar de que nem todos têm uma fé, a fé do cristão é demonstrada por meio das boas obras, e para que ela seja santa, é necessário juntá-la à virtude, ao conhecimento, ao autodomínio, à perseverança, à piedade, ao amor fraterno e à caridade. Enfim, a fé é a condição para a salvação em Cristo Jesus, pois ele mesmo disse: pela graça fostes salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é o dom de Deus. E para a instrução evangélica. A fé cristã é algo muito questionado, pois a existência de Deus não pode ser comprovada, mas não pode ser negada. Um exemplo disso, temos aquele filme chamado Deus Não Está Morto, onde um aluno de filosofia na sua universidade debate sobre a existência de Deus contra o seu professor ateu, que convenceu a classe que Deus está morto. E quando eu li o versículo que eu usei de base para construir esse sermão, eu me lembrei de uma frase que eu vi na internet. Não sei se ela era assim, se era exatamente assim, mas ela segue esse sentido. Ela falava: o mundo precisa ver para crer, só que Cristo nos fala que temos que crer para ver. Então, podemos concluir que a fé cristã não é algo que se baseia em acontecimentos ou visões, sinais e milagres. É claro, eles ajudam muito, mas a fé cristã se baseia em crer ou não crer. Crer que Jesus Cristo veio aqui, se sacrificou e nos salvou para nos salvar da condenação do pecado,
ou não. E o que nos resta fazer é ter fé que Deus existe e seguir os seus mandamentos e ordenanças que ele nos deixou por meio de profetas e o seu próprio Filho. Beleza. Sabemos o que é a fé e como é a fé cristã. Mas como podemos desenvolver ela na nossa juventude? O que a Bíblia fala sobre isso? Na Bíblia, vemos várias passagens onde pessoas passaram por provações muito difíceis e só passaram por elas pela sua fé em Deus. Um exemplo, Moisés e Jó e os profetas do Antigo Testamento. Também os apóstolos de Cristo e seus sucessores. E para desenvolver a sua fé, você precisa buscar diariamente a Deus, experimentar de sua maravilhosa presença em nós. Também onde sempre devemos orar, principalmente em dificuldades e angústias, em situações que nos causam problemas, pois de lá, nas nossas provações de fogo, nas nossas provas de fogo, elas nos firmam na fé. É um teste da cruz, onde você sabe se você está firme na fé ou não. E quando eu estava pesquisando para construir essa pregação, eu me lembrei de uma frase do Charles Haddon Spurgeon, um famoso pregador, pastor e teólogo do século XIX, onde ele fala: há algumas virtudes suas que jamais seriam descobertas se não fossem as provações pelas quais você passa. Como eu falei antes, as provações pelas quais nós passamos não são à toa. Elas vêm para nos firmar na fé, para nos testar. E é claro, nossas aflições não serão como a de Moisés e Jó, mas, como jovens, temos que aproveitar o tempo que nós temos para pregar e conhecer mais a palavra do Senhor. Temos tempo de sobra para espalhar o amor de Cristo. E assim, seja pelo celular, pelo computador, tablets, redes sociais, ou até mesmo presencialmente, em escolas ou em alguma conversa recorrente no seu dia. E não devemos ter medo em fazer isso, pois eu já vi muito e reconheço que até mesmo eu tenho esse medo e vergonha em dar aquela pregaçãozinha ou conversa simples, espalhar o amor de Cristo para um amigo. Pois Jesus já nos disse lá em João 16:33 que: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não devemos temer uma pessoa que te incrimina ou te zoa por você espalhar o amor de Cristo e pregar ele. Ou aquela pessoa que te chama de certinho ou te acha anormal por fazer certas coisas que normalmente outras não fazem. O único que devemos temer é aquele que tem poder de nos lançar no inferno ou no céu depois de nossa morte, ou seja, Deus. E entrando no último tópico, eu queria falar sobre as paixões do mundo e as provações que vêm por fugir delas. As paixões do mundo, ou a paixão mundana, é o prazer nos bens e coisas desse mundo, como a pornografia, adultério, cobiça, prostituição, soberba, escárnio, inveja, entre outros. Tá bem, se elas nos dão prazer, por que elas são ruins? 1 João capítulo 2, versículo 16 explica: as paixões do mundo é algo que a nossa carne deseja e o nosso olho anseia por ver. Só que essas coisas não são de Deus, não provêm de Deus, mas do mundo. E como são do mundo, elas não vêm para te ajudar no seu caminho de busca a Deus, caminho de santificação. Elas vêm para fazer o contrário. Elas vêm para te afastar de Deus, empobrecer o seu espírito e vontade de buscar Ele. Então, devemos sempre lutar e fugir dessas coisas, dessas imaginações, desejos e vontades, mesmo que cometamos algumas vezes, pois nós somos impuros. Nunca seremos bons de coração ou não pecaminosos, pois nossa carne é caída, busca o pecado. Só que o nosso espírito é forte e luta contra isso.
e sempre devemos viver uma vida de santificação, buscando a santidade. Notavelmente, vemos nos dias de hoje o amor se esfriando, uma coisa já prevista na Bíblia. A promiscuidade e imoralidade chegando à nossa juventude. Podemos ver isso normalmente em músicas onde fala que trair é bom e o relacionamento certo é ruim. Podemos ver cada vez mais adolescentes no TikTok, não me referindo só às meninas, mas também os meninos, todos, dançando músicas onde fala de tráfico, embriaguez, traição, prostituição, etc. Podemos ver adolescentes engravidando e defendendo o aborto, algo que é abominado pela Bíblia. Diante disso, como jovens, podemos fazer o quê? Temos que pensar que só temos uma juventude, só vamos passar por ela uma vez. De acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela fala que a adolescência e pré-adolescência vai dos 10 aos 19 anos. Como falei antes, temos tempo de sobra, temos 9 anos para fazer isso e podemos ocupar ele com outras coisas. O mundo está aberto a várias opções, a várias oportunidades, não no mundo sentido pecado, mas sim no sentido físico. E Paulo nos deu dicas há anos atrás do que podemos fazer, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, que fala: fujam também os desejos juvenis, buscai a justiça, a fé, o amor, a paz com os que invocam o Senhor de coração puro. Também lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, que também serve aos adultos. Que ninguém despreze a vossa juventude, mas seja um exemplo para os crentes na palavra, na conduta, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Olha a oportunidade que a gente tem de ser cristão já com uns 10, 11, 12 anos e ser um exemplo para muitos adultos que não seguem esse caminho. Ser um exemplo na fé, no amor, na pregação, na transmissão do amor de Cristo, espalhar o amor de Cristo. E eu queria finalizar essa pregação com um pedido, não só para os jovens, adolescentes, mas também para os adultos. Eu queria que vocês refletissem algo. Vocês preferem passar uma vida afundada no pecado e na promiscuidade, na imoralidade, ou passar o resto de sua vida fugindo das paixões do mundo, dos desejos carnais, das vontades, e viver um amor espalhando o amor de Cristo? Pense nisso, pois o tempo é curto.